Olá a todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento à série 10 Mandamentos, parte 8, oitavo mandamento. Então vamos lá. E o oitavo mandamento todo mundo conhece, muito popular, que é este aqui, ó. Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Não furtarás ou não roubarás, certo? Pois bem, e parece uma coisa muito simples, ó, simplesmente não roubar. Só que tem algumas coisas a mais aí, é mais profundo também. O oitavo mandamento ele existe para proteger o direito à propriedade privada, para que possamos respeitar o que os nossos vizinhos possuem e, em verdade, nos ensina a ficarmos satisfeitos com a nossa porção na vida. A gente recebe algo do Criador, a gente recebe a nossa vida, a gente recebe algo e a gente tem que ficar satisfeito, certo? Ou a gente trabalha para ter um pouco a mais, etc, tal, mas sempre contando que o Criador vai dar pra gente o suficiente, o que a gente precisa, certo? Bom, o roubo geralmente nasce da necessidade, como por exemplo, ter pouca comida, ou também por ganância e inveja. Quando as pessoas não estão satisfeitas com o que foi dado para elas na vida, e não têm meios de adquirir mais, isso geralmente as faz tentar adquirir o que não é delas, certo? Então esse é um problema. Bom, há muitas formas de roubo, e algumas mais óbvias do que outras, certo? Roubar uma carteira é uma coisa óbvia que você não deve fazer, mas tem algumas mais óbvias do que outras. Roubo não está restrito a alguém olhando pela janela do outro à noite, ou roubando as coisas da casa. Pode também ser visto como um empregador que segura o salário dos empregados mesmo tendo dinheiro lá na conta. Por exemplo, tem muitos empregadores, eu conheço muitos, que o cara vai lá e fala o seguinte: eu deixo para pagar o funcionário um pouquinho depois porque eu quero ganhar o lucro do banco na data XPTO, né? E muitos, não é só o empregador. Por exemplo, uma pessoa não paga o fornecedor na data certa, por quê? Porque está querendo segurar o dinheiro para ganhar dinheiro de usura, de lucro, etc. tal, e por causa disso ele acaba também o outro atrasando e assim vai, gera uma cadeia de problemas, certo? Então olha só isso aqui. Deuteronômio capítulo 24, versículo 14 a 15. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos ou seja dos estrangeiros que estão na tua terra e dentro das tuas portas. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha, porquanto é pobre e está contando com isso, para que não clame contra ti a Yahweh e não haja em ti pecado. Então assim, sempre, hoje em dia é diferente, né? Antigamente era diária. O cara trabalha, você paga diária. O cara trabalha, você paga diária. Hoje, se você for tentar fazer isso aqui, você vai ser preso, basicamente, porque o código trabalhista é diferente, você paga mensalmente. O problema é, muitos empresários, eles acabam atrasando, por exemplo, o pagamento dos salários para ter lucro. Outros atrasam simplesmente porque não tem dinheiro. Como é que é isso? O cara que deveria pagar ele, não paga. E quando o cara não paga, o outro não paga, e assim vai, gera uma cadeia. O problema principal está lá em cima, no topo. O cara que não está pagando as pessoas lá no topo sempre, certo? Quando há uma retenção de salário para simplesmente ganhar um lucro, para atrasar o salário, etc., com certeza isso é um roubo, né? A não ser, por exemplo, a gente está num período de pandemia e etc. tal. Pandemias, essas coisas todas, o que acontece nesse caso aí? Muitos empresários simplesmente não têm como pagar. Acontece também. Isso é outro cenário. Tá? Não está retendo para ficar com dinheiro. A pessoa está retendo, sei lá, não está retendo na verdade. Não tem dinheiro. Acontece também. Mas tem pessoas que retêm para ficar com o dinheiro dos funcionários. Isso é um roubo, certo? Pois bem. Ou, então, o roubo pode ser visto como um comerciante que altera os preços rapidamente para que ele ou ela possa ganhar o máximo possível com o mesmo produto de clientes que pagam sem questionar o preço. Isto é equivalente ao que a Escritura diz como pesos e medidas desonestas, como está em Devarim, né, Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 13 a 16. Olha só. Não terás na tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno, para pesar o produto. Não terá pesos diferentes. Não terás na tua casa duas medidas, uma grande e uma pequena. Terás peso inteiro e justo. Terás medida inteira e justa, para que se prolongue os teus dias na terra que Yahweh te dá. Porque é abominável ao Criador, o teu Elohim, todo aquele que faz tais coisas, todo aquele que pratica a injustiça.
Uma segunda testemunha dessa questão de pesos e medidas pode ser vista no livro de Provérbios, onde foi nos dito em Michelet, Provérbios, capítulo 11, versículo 1. A balança enganosa é abominação para Yahweh, mas o peso justo é o seu prazer. Isso nos mostra que a economia na qual é constituída de vários mercados que lidam com comercialização de commodity, ações, produtos, moedas e outros itens, está corrompida de uma ponta a outra. Por que está corrompida a economia? Dá uma olhada nisso aqui, ó. A balança enganosa é abominação para Yahweh, mas o peso justo é o seu prazer. O peso justo, certo? A verdade é que todos esses produtos, commodities e companhia, flutuam de preço diariamente, inclusive energia elétrica, não é? Tem um horário de pico, tem um valor, outro valor no tal horário, etc, tal, e assim vai. Homens e mulheres corruptos controlam as balanças invisíveis que causam com que os preços dos itens subam e desçam a cada dia. Algumas pessoas vão falar o seguinte: pô, Afonso, mas isso não é injusto. Veja bem, o avião, se você comprar passagem perto do dia, sai mais caro. Se você for comprar com antecedência, sai mais barato. Tá certo? Você acha que tá certo? Então eu vou te fazer uma pergunta para você, para me dizer se você acha que tá certo ou não. O taxista vem te buscar na frente da sua casa. Ele fala assim para você: você tá com pressa? Ah, eu tô com pressa, tem uma reunião super importante, preciso ir agora. Ah, então o preço é maior, tá? Porque você tá com pressa. Se você tivesse me chamado com mais antecedência, eu cobrava menos. Você acharia justo? Não, não é justo. O cara vai fazer a mesma viagem, certo? Ele vai estar saindo daqui e vai até ali. É a mesma viagem. Ponto. Então, por que seria justo mudar os preços, né? Dessa forma como o pessoal faz? Todo dia está variando o preço. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tudo. Né? Na verdade, o pessoal faz isso para lucrar ao máximo. Lucrar ao máximo é ficar trocando os pesos e medida todo dia. Isso é roubo também, certo? Pois bem. E Yahweh, como já vimos, detesta o uso dessas balanças desonestas. E os controladores por trás de cena mentem para o público continuamente para manter as aparências. Também a prosperidade e a fortuna das nações são adquiridas através, muitas vezes, de roubos e trapaças, como a gente pode ver em Miqueias, capítulo 6, versículos 10 a 12. Vamos lá. Porventura ainda há tesouros de malignidade na casa do ímpio? E a medida, o padrão de medir falsificado, que é maldito? Está na casa do ímpio. Poderia eu inocentar aquele que tem balanças adulteradas e fraudulentas e uma bolsa de pesos enganosos? Pois os ricos que vivem entre vós nas cidades estão cheios de violência. O seu povo é mentiroso e as suas línguas só falam enganos. Né? O pessoal vai lá, essas bolsas de valores, etc. Tal. Tudo, desculpe, meu ponto de vista, tudo isso aí é um engano. É um engano. Todo dia o valor sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Para quê? Para todo mundo tentar tirar o máximo, sacar o máximo de dinheiro possível, certo? Bom, o 8º mandamento, assim como os outros, está atado a vários outros mandamentos, certo? Os mandamentos estão grudados um no outro, certo? Pois bem, como podemos ver, olha só, a quebra do 8º mandamento, em outras palavras, poderá automaticamente causar aquele que quebrou esse mandamento a quebrar mais e mais leis adicionais para encobrir a primeira quebra, o pecado. E a Ruxa ilustra bem isso em Yohanan, João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Uau! O ladrão, ele vem para roubar, aí acaba matando também, acaba destruindo. Lembra no vídeo passado que a gente falou sobre o rei Davi? O rei Davi olhou a mulher do outro lá que não deveria, certo? Aí o cara foi lá e adulterou. Fez um adultério ali, certo? Depois de fazer o adultério, ainda engravidou a mulher no adultério. Depois disso, o que ele fez? Chamou o cara pra tentar, tipo assim, mentir pro cara pra disfarçar. Depois disso, ainda mandou o cara pra frente de batalha pra morrer. Morreu. Tipo assim, você percebe que uma coisa tá atrelada à outra. O cara faz um mal, aí pra tentar encobrir o mal ele faz outro, pra tentar encobrir o outro faz outro, e assim vai. Tipo assim, você quebra um mandamento, isso é tão grave que é capaz que você quebre outros tantos mandamentos juntos, percebe? Então assim, você tem que evitar ao máximo, quebrar o mandamento. Porque, tipo, quebrou o mandamento, você vai quebrar em série vários mandamentos. O rei Davi, alguém vai falar o seguinte: pô, Afonso, mas por que o rei Davi fez todo aquele negócio e ele não foi basicamente apedrejado, né? Coisa desse tipo.
Primeiro que assim, tem várias considerações aí. Mas, um ponto é o seguinte, o que é uma pessoa ser apedrejada? É uma pessoa morrer, certo? A pessoa vai alguma pena de morte. O rei Davi, ele pagou bem caro por aquilo. Morreu um filho dele, certo? Morreu um filho dele e a família dele teve uma série de coisas ali por causa daquele problema. Quem tem dúvidas sobre o último vídeo por causa dessa questão do rei Davi, tem a série 5 atributos, a gente falou sobre isso, sobre o rei Davi, certo? Nesse caso específico. Então assim, qual o problema? No caso, o rei Davi quebrou um mandamento, gerou vários problemas, depois ele se arrependeu, certo? Ainda assim, ele pagou caro, pagou com a vida de um filho, certo? E o que é pior para um pai? É perder a própria vida ou a vida de um filho? Pronto, tá aí sua resposta. Mas, então assim, ó, quando você quebra um mandamento, você vai acabar quebrando outros mandamentos. O ladrão, ó, segundo o Messias, não vem senão para roubar, aí acaba matando também, matar e destruir, certo? Pois bem. E Yahushua estava rodeado de 2 ladrões na cruz, certo? Um de cada lado. Do seu lado direito e esquerdo. Em Matitiarro, Mateus, capítulo 27, versículo 28, a gente tem o seguinte. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. A palavra grega usada para ladrão é lestes, Strong 3027, e significa ladrão, que rouba a céu aberto, tipicamente com uso de violência. Esse é o tipo de ladrão, certo? Lestes. Um ladrão que rouba a céu aberto com violência. Também chamado bandido, que faz saques e pilhagens de maneira inescrupulosa, explorando os mais vulneráveis sem incitar ao uso de violência. E essa palavra lestes é bem contrastante com outra palavra grega do Strong 2812, que é kleptes. Okay? O que é essa palavra kleptes? A palavra kleptes, ela se refere a um ladrão que rouba em segredo. Kleptes, o cara foi lá e afanou a carteira do cara sem perceber. É um kleptes, certo? É um ladrão que roubou sem usar violência, assim, de segredo. Foi de noite na casa do vizinho lá e roubou uma galinha. Esse é o kleptes, tá? O ladrão que roubou em segredo. Lestes é o ladrão que vai lá, passa a carteira aí, etc. Tal. São 2 tipos de ladrão, certo? Pois bem, então, kleptes, no qual se refere a um ladrão que rouba em segredo, com discrição em vez de fazer abertamente. Kleptes é a raiz da palavra kleptomania ou kleptomaníaco, que carrega o mesmo significado. E a palavra kleptes foi a palavra usada por Yahushua para descrever a sua segunda vinda, que será como um ladrão que aparece silenciosamente. Yahushua também usou ambas as palavras, lestes e kleptes, metaforicamente para descrever os falsos ensinos que viriam antes dele, em Yohanan, João, capítulo 10, versículo 8. Olha só. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Certo? Olha só. Isso fala sobre aqueles que parecem ter boas intenções para as ovelhas do rebanho de Yahushua, mas o que querem realmente é tosquear o rebanho para o seu próprio ganho pessoal. Ladrões frequentemente escondem seus verdadeiros motivos, e um dos discípulos de Yahushua, Yahudá, Judas Iscariotes, Yahudá Iscariotes e Judas Iscariotes, foi um desses ladrões que pretendia ser algo que não era. Em Yohanan, João, capítulo 12, versículos de 1 a 6, tipo assim, essa passagem assim é... Nossa, olha só. Veio, pois, Yahushua 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ok? Tudo bem. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Yahushua. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Yahushua. Uau! E os enxugou com seus próprios cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que havia de trair, disse o seguinte, olha só Judas o que ele disse. Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha como Judas era bonzinho. Por que não se vendeu esse bálsamo e deu aos pobres o dinheiro? Olha, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres,
mas porque ele era um ladrão e tendo a bolsa subtraía nela o que estava lá, o que era lançado. As pessoas colocavam dinheiro lá e ele, afanava. Ele era o Judas Iscariotes, ele já estava ali afanando, certo? Então, o Messias vai receber ali um presente, né? E ele questiona, por que vocês não vendem isso? Põe aqui na minha bolsa que eu cuido. Judas Iscariotes. Por que vocês vão fazer isso? Nossa, eu podia vender isso e dar aos pobres. Põe aqui na minha bolsa que eu vou dar aos pobres ali. O cara é um ladrão, percebe? Tipo assim, continuando aqui. A natureza do ladrão é exatamente o oposto do que Yahweh deseja ver em nós. Um ladrão representa tudo que é contrário ao servo de Yahweh, particularmente ao que se refere ao coração. Lembre-se, a gente fala muito aqui sobre a questão do coração. O pecado, ele sai ali do coração, ele é criado no coração. A gente falou sobre isso na questão do não matarás. O homicida é aquele que tem a intenção no coração, mesmo ele não realizando. Tipo assim, ele não realizou porque ele tem medo de ir pra prisão depois. Pronto, ele não realizou. Ele queria muito, mas não realizou porque ele tinha medo de ir pra prisão. Ele não realizou por isso, por aquilo, mas ele queria. O fato dele querer muito no coração, mesmo ele não realizando, indica que ele vai ser julgado por aquilo. Que nem Esaú. Esaú queria matar muito Jacó. Só não matou porque o Criador deu um jeito ali pra, tipo assim, reter Esaú da vontade que ele ia fazer. Se não tivesse nenhuma providência divina ali, Esaú ia matar Jacó. Ponto. Então ele vai ser julgado, né, apropriadamente. Então assim, essas coisas vêm da onde? Do coração. Bom, o ladrão ele é egoísta, enquanto que o servo justo empresta e dá de graça. O ladrão é ingrato e cobiçoso, invejando as coisas do seu vizinho e nunca acha que tem o suficiente, enquanto que o servo justo está satisfeito com a porção que lhe pertence. E é agradecido a Yahweh por tudo que possui. E essa lista só aumenta. Raptores, sequestradores, também são ladrões. E isto está coberto na Torá, onde em Shemot, Êxodo, capítulo 21, versículo 16. Olha só. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. É essa a lei, segundo a Torá. Bom, em outras palavras, pessoas são posses também. Ah, Afonso, não gosta de ouvir isso. Pessoas não são posses, pessoas são pessoas. Não, pessoas são posses. Muito simples, a gente já vai ver. E isso é verdade para as crianças que você cuida, a esposa que você é casado, entre outras coisas. Também tudo isso é considerado como uma parte do que o Criador te deu, certo? Pois bem, de fato, de acordo com a lei do dízimo, Yahweh considera pessoas como posses, assim como animais e produtos. Em Shemot e Êxodo, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte, ó: consagra-me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence. Todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence. Não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. E aí, como pertence ao Criador, você tem lá uma lei para resgatar o primogênito, certo? Você tem um resgate do primogênito. Hoje em dia, a gente não tem condição de fazer essas coisas porque a gente não tem mais, né? A gente não está mais na terra, basicamente, né? Israel. Bom, e é por isso que os levitas não têm herança. Olha só. Ou terras, como as outras 11 tribos. Porque de acordo com Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 2, Yahweh é a herança deles. E os levitas devotam as suas vidas ao serviço de Yahweh. Eles são o dízimo coletivo de Israel. Em outras palavras, né? Agora sim, como dízimo, a lei provê instruções específicas a respeito disso em Vaikra, Levíticos, capítulo 27, versículo 30 a 32. Vamos lá. Então, vamos ver duas partes. Primeiro aqui em cima, sobre a questão dos levitas terem como herança o que o Criador vai dar para eles. Ó. Essa tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. Não tem terra. E Yahweh é sua herança, conforme lhes prometeu. Uau! Bom, próxima, aqui embaixo. Ó. Levíticos 27:30. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras, como dos frutos das árvores, pertencem ao Criador. São, portanto, dedicados a Yahweh, ao Criador. Certo? Pois bem. O dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Nunca teve, e nem agora, e nem nunca. Não tem a ver com dinheiro. Dízimo sempre envolveu coisas que podem ser cultivadas. Por exemplo, frutas, né? Ou coisas nascidas, como por exemplo ovelha, bezerro, primogênitos. E plantações do campo.
Isso inclui produtos secundários que podem ser produzidos a partir disso, como por exemplo vinho, azeite, etc. E isso é exatamente o que nós vimos nos israelitas do passado retornando seu dízimo a Yahweh, da sua abundância, que é a porção dada a levitas, a herança de Yahweh. A gente pode ver em Divrei, Hayá, Bet, 2 Crônicas, capítulo 31, versículos de 4 a 6. Olha só que interessante. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei de Yahweh. Logo que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todo o produto do campo também trouxeram em abundância, o dízimo de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de bois e de ovelhas, e o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas a Yahweh, seu Elohim, e depositaram-nos em montões. Pois bem, vamos apenas fazer um parênteses aqui. Vocês entendem por que estamos agora discutindo dízimo nesse mandamento? Vocês entendem? Olha só. Pois se você se apossar de qualquer porção que não pertence a você, isso é roubo. Por isso, precisamos entender essa questão dos levitas e do dízimo. E isso ilustra que o melhor que a terra produz vai para o serviço de Yahweh. Tem um provérbio que fala sobre isso, em Mishlei Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra Yahweh com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Pois bem, só que, olha que interessante, no livro de Malaquias, temos que era exatamente o oposto a isso que a geração rebelde estava fazendo. Em Malaquias, capítulo 3, versículos 7 a 12. A gente está falando dos antepassados. Eles estavam fazendo alguma coisa bem errada, olha só. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz Yahweh dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Yahweh? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz Yahweh dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção que dela vos advenha, a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa videira no campo. Lançará o teu fruto antes do tempo, pois Yahweh dos exércitos e todas as nações vos clamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz Yahweh dos exércitos. Vem aqui, olha só. Uma das principais razões que Yah vê o seu dízimo como sendo roubado está demonstrado nessa passagem de Malaquias também. Olha só que interessante. O filho honra o pai, certo? O filho tem que honrar o pai, a gente já viu esse mandamento. E o servo ao seu amo, ok? Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? Pô, se você honra seu pai, imagine o Criador, que é o seu pai verdadeiro, onde está a honra? E se eu sou seu amo, onde está o seu temor a mim? Diz o Criador. Naquele período, diz Yahweh dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E vós dizeis, em que nós desprezamos o teu nome? Aí diz assim, ó, ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis, em que te havemos profanado? Os caras põem pão profano e diz, o que a gente tem de profanado? Não, a gente não profanou nada. Nisto que pensais que a mesa de Yahweh é desprezível. Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis um animal coxo ou doente, isso não é mal? Ora, apresente-o, a esse animal com defeito, ao teu governador. Terá ele agrado de ti? Tipo assim, o pessoal tinha que dar primícia. A primícia era o animal, os animais, por exemplo, mais bonitos. Você vai entregar para o Criador, lá naquele momento, o animal mais bonito. Pois bem, você tem um animal bonito. Mas aí você olha assim, aquele monte de animal bonito e fala, sabe uma coisa? Vai ser tudo queimado ali mesmo, né? Deixa eu pensar. Acho que vou levar um animal que está ali cego, né? Perdeu o olho ali na cerca. Vou levar um coxo.
o cachorro mordeu, tá, vou levar esses animais aqui. Os caras chegavam lá com o animal cego, coxo. Então o criador diz assim, por acaso, se você pegar o animal coxo e levar para o governador, certo? O governador vai falar, nossa, que bom que você trouxe esse animal coxo, esse animal cego para mim. Será que se levar para um rei um animal cego, coxo, o rei vai ficar feliz? Não. Só que as pessoas pensam o seguinte, que o rei ou o governador ou o que for é mais importante do que o criador. Porque pro rei e pro governador, a pessoa se incomoda de ir lá fazer a contribuição que os caras pedem. Quando chega pro criador, o que aconteceu ali? Os caras estavam levando animal coxo. Tipo, levando, leva aí, qualquer coisa aí, põe uma coisa só pra... ninguém vai ver, entendeu? Então assim, vamos lá, continuando aqui. E quando ofereceis o coxo ao doente, isso não é mal? Ora, apresente ao teu governador, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz Yahweh dos exércitos. Agora, pois, suplicai a favor do Elohim para que se compadeça de vós, né? Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz Yahweh dos exércitos. Uau! Então assim, a gente tem que sempre analisar as coisas tipo assim. Tudo bem, pessoal. Todo mundo entende assim, roubar a carteira do outro é errado. Ótimo, bom, é uma evolução. Roubar as coisas dos outros é errado, certo? Ótimo, boa evolução. Quando uma pessoa diz assim, isso é meu, isso não é seu, isso não é roubo? Sendo isso do criador ou de qualquer outra pessoa, certo? Vamos pegar aqui mais exemplos. Até o final a gente chega em mais exemplos. Vamos lá. Entre vós houvesse até um que fechasse as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz Yahweh dos exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz Yahweh dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa de Yahweh é profana, o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Dizeis também, eis aqui, que canseira, e lançaste ao desprezo, diz Yahweh dos exércitos, e tendes trazido o que foi roubado, e o coxo, e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Criador. Mas seja maldito o enganador, que tendo animal macho no teu rebanho, o vota e o sacrifica a Yahweh o que tem mácula, porque eu sou grande rei. E diz Yahweh dos exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Então a gente tem que se preocupar com que as pessoas, por exemplo, você não vai pegar nada de ninguém, é óbvio, certo? Isso é roubo. Você tem que pensar assim, indiretamente eu estou pegando algo de alguém por estar mantendo comigo. A gente tem que pensar também nisso, né? E o pior, será que a gente pode estar roubando algo do Criador, que é dele? É outra coisa pior ainda. Mas vamos lá. Isto é um grande exemplo do que está sendo feito hoje. As pessoas roubam coisas umas das outras. Os empregadores retêm o salário para ganhar mais dinheiro no banco. Uns se apossam da terra dos outros, e outros não têm nenhuma porção para produzir. E ainda nós não honramos Yahweh com o melhor de nossas primícias, que nós produzimos, como foi nos dito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra Yahweh com os teus bens e com as primícias de tua renda. E a gente vai entender isso já já. Calma aí. Afonso, vou sair aqui e vou começar a doar dinheiro. Calma. Espera um pouco. Vamos lá. Como muitos de nós não produzimos nos dias de hoje, a gente não tem nada nascendo da terra, ou nascendo, basicamente, nosso input, a nossa entrada, é medido de forma diferente, mas não em termos de dinheiro necessariamente. É medido em termos de habilidade e talento. Todos nós temos habilidades e talento, certo? Por exemplo, se você é excelente em arte, por exemplo, cantar, escrever, pintar, fazer algo desse tipo, crochê, você pode ajudar alguém com isso, certo? Em nome do Criador. Você pode devolver algo, certo? Ou você pode ser um construtor, uma pessoa que pode, sei lá, dedicar um tempo para ajudar alguém a construir uma casa, não sei, uma ideia. Ou cozinheiro, né? Você pode dar de volta a Yahweh por prover livremente esses presentes e serviços para os outros em algum grau, sem esperar ter ganhos com isso. E finalmente a sua prece
deve ser assim, como diz em Michelet Provérbios, capítulo 30, versículo 7 a 9. Duas coisas te peço, não mas negues antes de que morra. Alonga de mim, tira de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me é necessário. Uau! Para que eu, de fato, não te negue e diga, quem é Yahweh? Ou empobrecendo, não venha furtar e profane também o seu nome. Então assim, a gente tem que sempre estar feliz com o que a gente recebe. Certo? Bom, um ponto aqui. Deixa eu ver, antes de terminar, um ponto. É o seguinte. As pessoas, elas gostam muito das coisas dos outros. Ok? Por exemplo, vamos supor, a pessoa falou o seguinte, já sei, tinha uma ideia. Vamos aumentar, por exemplo, imposto. Vamos tirar dinheiro dos outros e esse dinheiro agora a gente vai conseguir melhorar as coisas. Desculpa, pessoal, isso é roubo, ok? Isso é roubo. Por exemplo, uma coisa é você fazer uma contribuição, todo mundo faz uma contribuição porque quer algo melhor. A outra coisa é todo mundo ficar, eu quero isso, quero aquilo. Eu já ouvi uma vez alguém falando o seguinte, esses políticos roubam o nosso dinheiro. Como assim nosso dinheiro? Como assim nosso? O pessoal vai lá, põe imposto até eles chegam em tudo. Eles estão, de certa forma, roubando boa parte das coisas. De pobres, ricos, não importa. Se a gente fala que é nosso dinheiro, a gente está se colocando junto com os ladrões, percebe? Tipo assim, já foi. Não adianta. As pessoas falam o seguinte, se tiver mais dinheiro de imposto, a gente vai estar melhor. Pessoal, só uma observação, por exemplo, educação. Todos os anos o crescimento da educação só cresceu nas últimas décadas, certo? Todos os anos só cresceu. Cresceu e hoje a educação está melhor do que 50 anos atrás? Mais dinheiro per capita para estudantes e a educação melhorou? Adianta por mais dinheiro ou por um infinito de dinheiro na educação? Você acha que vai ficar melhor ou vai ficar infinito pior? As pessoas elas pensam em umas coisas meio loucas. Finalizando aqui. A gente tem que tomar cuidado para não querer o que não é nosso. Ponto. Devemos estar felizes com a porção que nos foi dada na vida e precisamos respeitar os limites dos nossos próximos e não cobiçar a sua porção, pois o roubo é uma condição da onde? Do coração. Todos os problemas, a condição do coração. Lembre-se disso. Então a gente tem que evitar essa gana. Se eu tivesse eu faria melhor. Se eu não sei o que, faria melhor. O governo tem que cobrar imposto mais. Ou a pessoa vai lá que recebe bem sua vida inteira, não retribui nada de volta. Não dá nada em nome do Criador. Tem até vergonha de falar o nome do Criador. Muitas pessoas têm vergonha. Essa é a verdade. Então, tipo assim, já pensou? É difícil. Mas é isso, pessoal. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.